Os 7 centros da máquina humana. Esta é a 4ª aula deste curso de gnose. Nosso corpo possui 7 centros de controle que são responsáveis por exercer determinadas funções físicas e psicológicas, sendo 2 centros superiores e 5 inferiores. Os 2 centros superiores, que são o emocional superior e o mental superior, estão desconectados do ser humano devido à condição psicológica e espiritual tão limitada em que se encontra. Centro mental superior localiza-se na glândula pituitária, no cérebro, que é o terceiro olho. E o centro emocional superior está localizado na região do coração. Os 5 centros inferiores são os que atuam em nós quase a todo momento, pois são raras as vezes em que uma pequena quantidade de 2 centros superiores consegue se manifestar, por sua condição já citada. Cada centro trabalha com o tipo de energia correspondente e o uso excessivo de qualquer centro inferior esgota uma pessoa, podendo levá-la a um colapso das suas funções. Os 5 centros inferiores e suas características são: o centro intelectual, localizado no cérebro, mais precisamente na glândula pineal. Este centro trabalha com a energia mental e é responsável pelos processos relacionados ao raciocínio, à análise, ao pensamento propriamente dito. Quando uma pessoa está estudando ou raciocinando, está utilizando energia do centro intelectual. Seu uso inadequado por ser expressado por pensamentos depressivos, mórbidos, negativos, para com você mesmo e para com outras pessoas, como a inveja, cobiça, desonestidade, maledicência, revolta, suicídio, etc. O centro motriz, localizado na parte superior da coluna vertebral, base do crânio, este centro controla os movimentos que fazemos, pois, por isso, uma lesão na coluna pode comprometer seriamente o controle dos movimentos do corpo. Basicamente, neste centro, o que podemos observar são movimentos feitos mecanicamente de forma automática, sem ter atenção sobre eles. Um exemplo clássico é quando dirigimos um carro e, ao mesmo tempo, estamos pensando em várias coisas e, no momento, continuamos a trocar as marchas, acelerar, frear e etc. Tudo feito de forma automática. Agora podemos nos perguntar: por que uma pessoa ultrapassa um sinal vermelho sem se dar conta e provoca um acidente? Porque uma pessoa atravessa a rua sem perceber que um carro está vindo em sua direção e é atropelada? Essas coisas só acontecem porque as pessoas não estão conscientes de seus movimentos, de seus centros motor. Precisamos nos esforçar por fazer os movimentos com atenção. Centro emocional. Encontra-se localizado no plexo solar, região entre o estômago e o baço. Este centro trabalha com energia emocional. Talvez você já tenha percebido que, diante de certos acontecimentos em nossa vida, às vezes sentimos uma sensação esquisita, como um certo frio na barriga. Emoções negativas de todo tipo, como o ódio, ainda que sutilmente disfarçado, a inveja, o medo, não importa de que seja, a angústia, a ansiedade, a impaciência, o apego às coisas e pessoas, preocupações, sentimentos exagerados e etc., são exemplos de sentimentos que causam desequilíbrio no centro emocional. Centro instintivo. Este centro está localizado no cóccix, a base da coluna vertebral, e controla os instintos naturais do ser humano, como o instinto de sobrevivência, instinto materno, instinto sexual e etc. Neste centro, o que observamos é o exagero ou abuso de certos instintos naturais. Vejamos, por exemplo, o instinto materno, que faz com que naturalmente uma mãe zele pela sobrevivência de seu filho. O abuso deste instinto seria expresso na forma de uma superproteção. O mais comum é o abuso do instinto de sobrevivência, que, entre outras coisas, nos diz que devemos nos alimentar para sobreviver.
Neste caso, os defeitos psicológicos, que é o ego, atuam fazendo com que a pessoa se alimente em demasia, comendo muito mais do que necessita para sobreviver. É o conhecido defeito da gula. Centro sexual, localizado nos órgãos sexuais, ovários ou testículos, que são as gônadas, trabalha com a energia sexual, que é a energia mais poderosa e mais fina de todas. Tão poderosa que é a única energia em toda a natureza que tem o poder de criar a vida. A energia criadora do sexo é infinitamente mais poderosa que possuímos e que o ego gasta bestialmente vendo filmes, cenas, anúncios explícita ou implicitamente pornográficos ou imorais, pensamentos mórbidos, conversas desonestas e etc. O abuso das energias sexuais leva, ao longo do tempo, à impotência sexual. O ego atua nestes centros a cada instante, abusando da energia destes centros, desgastando e controlando a máquina humana. Devido a isso, estes centros não trabalham corretamente, o que causa um mau funcionamento físico e psicológico da máquina humana. Isso, como consequência, traz enfermidades de todo tipo. O mais incrível de tudo é que ninguém sequer suspeita do que está ocorrendo em si mesmo, em seu próprio mundo interior, físico e psicológico. Apenas sofre as consequências sem saber as causas. E através da prática dos 3 fatores de revolução da consciência que se obtém uma mudança interior. O ser humano tem espantosas possibilidades de desenvolvimento interior, a ponto de conseguir uma ordem perfeita dentro de si, com todos os centros perfeitamente equilibrados e harmoniosamente conectados aos outros 2 centros superiores. Um ser humano assim tem total domínio de si mesmo, é o senhor dos seus processos psicológicos e das suas emoções.